Hoje pela manhã, nós estivemos lá em Paranaguá, na missa dos Santos Óleos, e todos nós, sacerdotes, diante do bispo, renovamos a nossa promessa que fizemos no dia da nossa ordenação sacerdotal. Hoje é dia do padre, hoje é dia do sacerdócio, porque foi neste dia, nesta noite, que Jesus se deu no pão e no vinho, e que Ele instituiu um sacerdócio ministerial. Irmãos e irmãs, a missa de hoje tem esses dois pontos fortes, e de igual maneira. Primeiro, Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo que eles devem ser de agora em diante servidores, aqueles que têm coragem de se abaixar até os pés dos irmãos, lavar os pés, quer dizer, servir aquele que mais precisa. Porque muitos irmãos e irmãs, amigos, familiares, quando chegam perto de nós, estão com os pés sujos, porque andaram em muitos lugares, porque foram, cansaram, calejaram, procurando um alento, uma afago, uma acolhida, uma porta para entrar. E quando esta pessoa chega perto de nós, nós não podemos negar um copo de água, um jarro de água, uma toalha para lavar os seus pés. E Jesus diz: eu, o mestre, eu sou mestre de vocês, estão dizendo, eu faço isso, não porque eu precise, mas para que vocês aprendam. E nós estamos aqui, irmãos e irmãs, para aprender com o mestre, para aprender com Jesus, a cair por terra, a derrubar no chão todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, nosso sentimento de superioridade. E pensa, meu irmão, que não é só daquele que lava o pé, não. O orgulho maior é de quem se deixa ser lavado. Porque muitas vezes o mais difícil é pedir ajuda do que ajudar. É dizer que nós estamos precisados, que nós estamos com os pés sujos. Pedir, pelo amor de Deus, que alguém olhe por nós, que alguém me ouça, que alguém me veja, que alguém estende a mão. Esse orgulho que nós temos impede que nós façamos e tenhamos esta relação de mútua ajuda que Jesus oferece para nós. Irmãos, hoje eu tenho certeza que do seu lado, dentro da sua casa, tem alguém precisado. Claro, aqui na Copiosa Redenção, nós temos como missão, quando acolhemos cada menino desse que se internou aqui, porque chegaram aqui com os pés sujos da droga, do álcool, da vida, da dor, da tristeza, e aqui dentro, nesses meses que se passam, todos os dias seus pés estão sendo lavados pelo Mestre, estão sendo lavados pelo Senhor. E nós, irmãos, precisamos encarar as realidades que nós temos, que temos na casa, na família, no mundo, no meio da sociedade. Existem homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas de idade, idosos, de idade avançada, que não encontraram ninguém que pudesse lavar os seus pés. Meu irmão, o que nós vamos fazer daqui agora não é um teatro, uma encenação. Nós queremos é reviver, nós queremos é fazer memória daquilo que Jesus fez, trazer aqui para o nosso dia, para a nossa noite, a mesma graça que envolveu aqueles discípulos, e quando eles olharam para o Mestre, que eles só sabiam ouvir, e ele se abaixou. Agora, se eu quero segui-lo, se eu quero imitá-lo, cabe a mim também fazer isso. Eu preciso, para que o meu sacerdócio seja fecundo. Eu todos os dias eu tenho que beijar o pé desses meninos, todos os dias eu tenho que lavar os pés
para que eu possa ser um padre imitando o Cristo. A segunda parte desta missa, que você precisa sair daqui conscientizado, é a Eucaristia, o pão e o vinho, que também não é um teatro, e também não é uma encenação. Nós já falamos isso aqui muitas e muitas vezes. Na segunda leitura, São Paulo diz assim: Jesus, na última ceia, tomou o pão em suas mãos, deu graças a Deus, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e pelo perdão dos vossos pecados. E termina dizendo: fazei isto em minha memória. Fazei isto em minha memória. Irmãos e irmãs, chamo a tua atenção para esta palavra: memória. Repita lá comigo: memória. Porque o que vai acontecer aqui, e o que acontece em todas as missas celebradas há 2000 anos, é que se repete aquilo que Jesus fez. A celebração eucarística não é uma lembrança do que aconteceu há 2000 anos, não é uma lembrança, é um fato. Nós realizamos aqui hoje a mesma coisa, na mesma graça, na mesma intensidade que Jesus fez. Ele está aqui. É o pão, é a carne, é o sangue, é o vinho. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas dizem assim: eu só creio naquilo que passa pelos sentidos. Assim se diz a filosofia. Nós olhamos para o pão, enxergamos, mas ele continua com cara de pão. Nós cheiramos o pão, mas ele continua com cheiro de pão. Nós tocamos no pão pelo tato, mas ele continua com textura de pão. Meu irmão, minha irmã, se nós colocarmos na boca, nós vamos sentir gosto de pão. A presença de Deus na Eucaristia transcende, ultrapassa toda a matéria, todos os sentidos, porque é o maior de todos os milagres, é o milagre do amor, é a maneira com que Deus encontrou de permanecer no meio de nós eternamente, até o dia que Ele voltar. Meu irmão, minha irmã, não deixe plantar na sua mente a semente da dúvida. Será que Jesus está mesmo nesse pão? Será que Ele está mesmo nesse vinho? Enquanto nós ficamos perdendo tempo, duvidando e questionando, não bebemos e não comemos da graça. E se nós não nos alimentarmos do pão e do vinho, a nossa alma vai se enfraquecendo e se afastando de Deus. Vamos ficando raquíticos espiritualmente, meu irmão. Mas precisamos nos fortalecer. Precisamos estar agora alimentados com esse pão e podermos dizer, junto com Deus, junto com Jesus: obrigado, Pai, porque fez no meio de nós muitas maravilhas. Escondestes essas coisas aos grandes, sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequenos e humildes. Podemos cantar como Maria cantou: minha alma engrandece o Senhor, porque fez grandes maravilhas em nosso favor. E como Paulo, Pedro, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, nós vamos pegar o pão, pegar o vinho e dizer a todos: isto daqui é uma memória, não é uma lembrança, é uma memória daquilo que Jesus fez. Só para você entender, memória é fazer acontecer o mesmo que aconteceu. Eu sempre dou das catequeses, dos retiros, um exemplo muito simples, mas muito claro.
Alguém aqui já fez alguma prova no vestibular? Alguém fez alguma prova difícil na faculdade, na escola? Que você estudou, e chegou na hora da prova, chegou uma pergunta que você ficou em dúvida. E você fica imaginando, pensando. Eu lembro a página que está. Eu lembro que está lá no finzinho, no rodapé daquele livro. Mas eu não consigo lembrar as palavras para escrever aqui. Isso chama-se lembrança. Lembrança. Memória não. Memória você lê, você estuda, memoriza. E quando você for fazer a prova, você não erra uma letra sequer. Você escreve tudo tal qual. Porque você memorizou, não errou, está igualzinho. Você acertou. Parabéns para você. Por isso que Jesus fala: faça isso em minha memória. Não erre, não mude, não transforme. Faça como eu fiz até o fim dos tempos. É o que acontece em cada situação. Amém, meu irmão? Você crê nisso? De todo o seu coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças? Então diga: eu creio. Eu creio. Amém. Nesse instante nós vamos lembrar agora aquilo que Jesus fez. Lavou os pés dos seus discípulos. E cada gesto que agora foi feito aqui, eu vou lavar os pés dos meninos que estão internados aqui em casa. Mas você não fique olhando, pensando que é um teatro que o padre está fazendo, nem fique curioso de quem está sendo lavado.